Boa noite, Camilo! Como vai Boa você? noite, Sinara. Tudo bom? Você viu o Tudo decreto bem? do presidente Lula? Tá cheio de boas notícias, né? Comecei a comemorar ontem já com o marco temporal, com a delação do Cid. Ontem já foi quase um sextou. Verdade, estamos em tempos muito satisfatórios, eu diria. Alguém acabou de escrever isso, né? Que sexta-feira satisfatória. Aqui, esse programa, a gente está sempre colocando o que há de mais satisfatório na política, viu? Olha só, gente, o Camilo, que é biógrafo da Dona Marisa, também escreveu o livro sobre o vale, o cemitério dos Perus, né? As ossadas lá dos Perus. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Ele está lançando agora um livro sobre o Diogo de Santana. Coloca aí a capa do livro, olha aí, ó. A alegria é uma responsabilidade política, a ginga. Deixa eu ler aqui direitinho. A ginga, a audácia e a urgência de Diogo de Santana, Camilo Vanucci, está saindo pelo selo Autonomia Literária com a Fundação Perseu Abramo. O Diogo, né? O Diogo, ele é uma pessoa, digamos, dos bastidores, né, da luta política. Era uma pessoa dos bastidores da luta política. E aí ele teve uma morte precoce. Ele morreu aos 41 anos. Por causa de um choque. Que morte estúpida, hein, Camilo? Ele tomou um Foi. choque. Morte trágica, né? 41 anos, 2 anos atrás. Ele tem a minha idade, a gente é do mesmo ano, a gente é contemporâneo, assim, de idade. E ele era uma figura excepcional, né? Ele foi o sub do Gilberto Carvalho, o sub, a gente fala sub, né? O segundo homem ali na segunda pessoa no escalão, na hierarquia, tanto no gabinete, né, da chefia de gabinete da presidência da República, quanto na Secretaria-Geral da Presidência. Lula 2 e depois Dilma 1. E é isso, ele teve essa morte, como você mencionou ali, no último dia de 2020, estava de férias no Réveillon, em Florianópolis, e acabou se apoiando num pier, que ele estava dando um mergulho e foi eletrocutado, né? Estava com Que horror, meu um Deus. problema lá de tensão. E aí foi isso, assim, ele tem muitas pessoas na vida inteira dele que ficaram muito chocadas, né, com essa história. No dia que ele morreu, teve nota da Dilma, do Lula, de um monte de gente, e pessoas que fizeram a trajetória dele, na São Francisco, aqui em São Paulo, onde ele se formou em Direito, no Equipe, que é o colégio onde ele estudou, depois no governo, na militância dentro do PT, um monte dessa trajetória toda dele, que daí veio a sugestão ali, a ideia de, pô, vamos registrar essa história, vamos fazer o livro para ficar. Você conhecia ele ou o livro foi uma encomenda da Fundação Perseu Abramo para você? Não, eu conhecia ele, mas também não partiu de mim a ideia. Mas eu conhecia ele, cheguei a conviver num período curto em 2018 com ele, na época de eleições, mas convivi diariamente na época da campanha eleitoral. Já conhecia ele antes também, de bastidores da política, de manifestações, eventos, aquela militância toda desses últimos períodos, né, contra a prisão do Lula, contra o golpe, essa coisa toda. Mas a sugestão veio do núcleo mais próximo dele, dos melhores amigos dele, da mãe dos filhos dele. Ele tinha se separado um pouco tempo antes, 2 anos antes. Mas, enfim, a Lívia, que é a ex-mulher dele, digamos assim, que ele tem, né, o Caetano e a Gabriela, que são os 2 filhos que ele deixou. E eles me propuseram, me convidaram. A Fundação Perseu Abramo e a Autonomia Literária entraram depois, já com o livro Olha só. para publicar, né? Com a ideia de publicar. Na verdade, para contar a história completa, até o ano passado, o Aloysio Mercadante era presidente da Perseu Abramo, e ele conviveu com o Diogo. O Diogo se mudou pela primeira vez de São Paulo para Brasília para trabalhar no Senado quando o Aloysio Mercadante era o
como é que fala? O líder do governo no Senado. Olha. 2005. Uhum. Então, ele foi um dos meus entrevistados e ele falou, conta com o Perseu Abramo, a gente quer publicar e conta com a gente, não vai ser uma oferta não onerosa, digamos assim, a gente coloca lá a equipe e faz isso. A Perseu Abramo edita livros, né? Ela é incrível como editora, mas ela não comercializa livros. Então, a gente propôs essa coedição, que a Autonomia pode vender o livro no site, colocar nas feiras, nos eventos, nos lançamentos. Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho da vida do Diogo, né? Eu vi aqui que a mãe dele era uma pessoa, ela teve ele sozinho, né? Ela era uma mulher que tinha uma deficiência, lutadora, né? Para ela colocar o filho, né? Morava numa casinha pequena, ele, a mãe, a avó, a tia, num cômodo só, né? No bairro do Socorro, né, Camilo? E ela é uma lutadora para botar ele no Colégio Equipe, que é um colégio de classe média alta e alta de São Paulo, né? Foi uma luta, né? A trajetória toda ali é de muita resiliência, muita ousadia também. A Maria do Carmo, que é a mãe do Diogo, ela tinha uma deficiência física. Ela é semelhante à deficiência do Corcunda de Notre Dame, da literatura. E todo o histórico da deficiência que ela tinha era, primeiro, que ela não deveria ter filho. Ela tinha as vértebras todas coladas uma com a outra, não podia fazer parto, não podia... Na literatura médica, as pessoas com a mesma síndrome que ela tinha não tiveram filhos. Ela teve. A história do parto dela, do nascimento, que foi uma cesariana, mas contada no livro. Tinha 1 minuto para tirar, porque tinha um monte de problemas que poderia causar para ela ou para o neném. Então, já começou a luta dali, né? Do cara que resiste e desafia as estatísticas e as condições. E ele nasceu, como você falou, ele cresceu no Socorro, né? Na zona sul de São Paulo, num único quarto, uma casa que tinha cozinha, sala, mas um quarto só, que dormia ele, a mãe e a avó no mesmo quarto. Quando ele nasceu, ainda morava a tia também e uma prima. Depois a tia e a prima saíram da casa. Mas ele cresceu assim até a adolescência, uma casa com menos de 30 metros quadrados, na periferia da Zona Sul, a família completa aí desse jeito. Foi para a equipe uma persistência ali uma ideia fixa assim, da Maria do Carmo, vai estudar na equipe, então teve uma bolsa parcial, continuava batalhando, conseguiu ver o filho na São Francisco, estudando Direito, e a Maria do Carmo, ela tinha essencialmente, para fazer a história curta, ela tinha 2 sonhos principais: ver o filho se formar em Direito e ver o Lula presidente. As 2 coisas aconteceram no final de 2002, em 2003 ela faleceu. Deu tempo, então, dela de ver as 2 coisas. Então, uma coisa de arrepiar, né? Eu não conhecia nada disso, eu conhecia o Diogo, mas não conhecia nada dessa história. Então, fazendo a apuração, as entrevistas para o livro, eu ficava arrepiado de cada história que eu ouvia ali da convivência, das pessoas que falavam sobre ele, sobre a pessoa aglutinadora que ele era, conciliadora. É uma história fantástica. Você estudou na equipe também? Não. Eu até tive uma irmã que estudou na equipe, mas daí, 6 anos depois, fez só, acho que o último ano no ensino médio, porque o colégio que ela estudava fechou, chamava Logos, ela teve que terminar em outro colégio, foi para a equipe. Mas convivi com várias pessoas ali, inclusive da turma do Diogo, né? A gente é do mesmo... Tanto Sim. Eu quanto ele, a gente se formou no ensino médio no mesmo ano, que foi em 96, mas ele no equipe eu estudava em outro colégio. Deixa eu só falar aqui para vocês que o Colégio Equipe é um colégio famosíssimo em São Paulo, um colégio nem um pouco tradicional, né? Um colégio que tem um perfil progressista, sempre teve, e muita gente boa estudou no Colégio Equipe. Essa é a verdade, né, Camilo? Muita gente boa.
Tem uma série de pessoas que são famosas, cérebros que... Os próprios Titãs, os Titãs são filhos era o do exemplo que eu colégio. ia dar, os Titãs, Serginho Groisman, que começou com os Titãs ali nos anos 80, ali no colégio, essa coisa toda. Exatamente. E aí, como para você fazer a pesquisa, né? Meio como o famoso texto do Gay Talese, você tinha um personagem ausente, né? O seu biografado estava ausente, meio também parecido com o da Marisa, que você não chegou a entrevistar a Marisa, né? Você entrevista pessoas do entorno do personagem, né? No caso do Diogo, você teve que entrevistar um monte de gente para recriar essa pessoa que você não conhecia de perto, né? É o mesmo desafio. Com a Marisa teve um agravante, assim, né? Uma situação mais curiosa, porque eu cheguei a conversar com ela e combinar com ela de fazer um livro que seria um livro de memórias, de histórias dela, um livro que eu queria gravar ela muitas horas e depois escrever. Não ia fazer esse percurso de entrevistar um monte de gente, mas ela, a surpresa do AVC e da fatalidade que matou, né, a Marisa antes da gente fazer a primeira entrevista. Então foi... Tanto que na hora eu falei, puxa, mas não vou mais fazer, não era essa ideia, mas daí algumas pessoas falaram, pô, mas você tinha que fazer e tal. Daí eu virei na Hyundai e falei, bom, então vai ser uma biografia. E a biografia, a pessoa está ausente, principalmente quando está ausente, né? Tem que ouvir muita gente, porque cada pedacinho da vida você tem que buscar as pessoas que conviveram. Então, com o Diogo, por exemplo, tudo bem, as pessoas que conviveram com o Diogo no governo Dilma, no governo Lula, estão aí fácil, mas quem conviveu com ele no Socorro, quem conviveu com ele lá no comecinho do equipe, né? Então tem que fazer esse resgate, essa busca. E o Diogo, né? Eu convivi um tempo em 2018, depois a gente trocou umas mensagens, inclusive uma sobre a Marisa, inclusive, que ele me perguntava, quando teve uma denúncia que era uma coisa completamente furada, de que ela tinha não sei quantos milhões na conta, e na verdade não era milhões, era uns poucos mil, 20 mil, não lembro, uma coisa assim. Foi 2019, 2020, essa história. O Diogo me procurou, o WhatsApp, assim, que história que é essa? Como é que eu explico para as pessoas? Estava todo preocupado em fazer. Daí eu contei, mandei lá as histórias com detalhes para ele, mas não conhecia nada da história, do percurso dele. Para mim, ele é esse cara que... Claro, eu percebia que tinha algo de batalhador ali, de superação, para dizer uma palavra meio batida, mas que tem tudo a ver com a história dele, né? Esse cara que tinha sido, né, foi ministro, digamos, substituindo o Gilberto Carvalho várias vezes, e eu sabia, um cara negro, da periferia de São Paulo, com um histórico que eu sabia mais ou menos qual era, mas, né, gente, no momento que não tinha cota, não tinha pouquíssimos alunos na São Francisco, né, pegava a turma dele, tinha ele mais 2, eu acho que eram negros numa turma de 100, então uma coisa, né, dessa coisa de superação muito, muito clara, muito nítida. Não tinha nem cotas nessa época, né, Camilo? Então, foi o que eu falei, não tinha cotas, nem cota para pessoas de escola pública, pessoas de baixa renda, nem cota racial, né, cota por cor. Aliás, a USP foi uma das últimas universidades do país a implantar cotas, diga-se de passagem, né? Chegou um ponto que fizeram estudos dizendo que tinha mais negros entre os empregados do que os estudantes. Né? Verdade. Ô, Camilo, coloca aí, Gui, a foto do Diogo com a Dilma, o pessoal tem ideia de quem a gente está falando. Sabe que eu procurei uma foto dele com Lula, não achei, mas achei essa foto dele com a Dilma toda bonitona aí, na época que era... Mostra aqui, ó. Olha lá, ó, gente. Abre aí, Gui, o Camilo, para a gente ver as fotos. Olha ele aí com o Lulão, ó. Legal. Muito legal. Aí com a família. No livro tem algumas fotos do Diogo, né? Tô com o livro na mão aqui. Uhum. Legal. Você Na época depois que a Dilma foi afastada,
O Diogo estava morando em Nova York, que ele estudou um tempo em Colômbia, e depois ele foi para Harvard, né? Ele fez um doutorado em Harvard. Ele já tinha feito um doutorado na São Francisco e foi fazer um negócio lá. E daí, depois que a Dilma sofreu o golpe, ele estava nos Estados Unidos, ele organizou uma ida da Dilma, que fez um percurso em 6 universidades ali na Nova York, Washington, nos estados da costa leste. Então também tem um pouco desse... Olha... Lá nos Estados Unidos, ele quando levou a Dilma para falar, para fazer umas conferências, sempre denunciando... Pode abrir a câmera do Camilo. Aí, denunciando o arbítrio, né? Denunciando a perseguição. Uhum. E aqui, peraí que eu estou meio... Não sei se eu vou para a esquerda ou para a direita. Isso aqui também, ali em Nova York, era contra o golpe, manifestações. Ele está com a bandeira do Brasil. Está cabeludão. Cabeludo, com barba, bandeira do Brasil, se manifestando. Tem um cartaz dele, não vai ter golpe, escrito à mão, mais profundo. Sim. Perto da estátua. Estou vendo. E aqui acho que está New York against the coup, né? Contra o golpe, também em inglês. Que demais, muito bom. E aí o Lula, né? Eu vi que o Lula homenageou ele no programa dos catadores, né? Foi. Porque ele tinha uma ligação com o programa dos catadores, né? Conta aí pra gente. Ele na Secretaria-Geral da Presidência, ele, né, como secretário nacional, né, ele acompanhou ali a maioria das pautas de minorias, muitas das pautas de minorias, era focada, parava lá no gabinete dele, né, no Gilberto Carvalho e ele como sub, né, como segunda pessoa no escalão. E esse foi um dos temas importantíssimos que chegaram para ele, dos catadores. O Lula tem essa tradição, né, de passar o Natal dos catadores, já há mais de uma década aqui em São Paulo, que ele frequenta, visita. O Padre Júlio também, inclusive a 4ª capa do livro são frases do Padre Júlio, da Dilma e do Lula. São pessoas que participaram dessa construção política também. E ele foi fundamental, tanto como conhecedor do direito que ele operador do direito, inclusive depois de deixar o governo, depois do final do primeiro Dilma I, né, ele não participa ali do Dilma II, e ele vai trabalhar como advogado, e ele entra também como advogado das entidades de catadores, cooperativas de catadores, e ele é responsável no governo, corresponsável, junto com a sociedade civil, por formular todo um arcabouço legal que permite aos catadores fazer contratos com a iniciativa privada, por exemplo. Vamos supor que a gente tem um carnaval em São Paulo e uma marca de cerveja patrocina o carnaval. Ambev, vamos falar. Ambev da vida patrocina o carnaval. Só vai ser vendida latinhas de cerveja da Ambev durante aquela semana. Mas tem toda aquela logística reversa de que tem que catar as latinhas, né, que são jogadas fora. E a empresa é responsável por isso, para não acumular lixo na cidade, ela precisa bancar também o serviço de catar, né, dos catadores do material reciclável e encaminhar para a reciclagem. Ele fez tudo isso, tá bom, mas a gente quer concorrer ao edital para poder fazer a operação de catar essas latinhas. Uhum. Não tinha isso antes do Diogo, não existia nenhuma dessas leis, desses editais, dessas regras. Ele, ao longo de muitos anos ali, 6, 8 anos que ele trabalhou com nessa frente, dialogando com a sociedade civil, ele conseguiu viabilizar muitas dessas coisas. Então, os catadores gostam muito do Diogo, eles já, logo depois da morte do Diogo, já homenagearam algumas coisas, inauguraram uma central de reciclagem em Brasília com o nome do Diogo, foram acontecendo coisas. E no começo desse ano, o Lula voltando à presidência da República, ele reedita o programa Pró-Catadores que existia no Lula II, ali no final do governo dele, e dá o nome de
programa Diogo de Santana Pro Catadoras e Catadores de material reciclável. Então foi essa a experiência. Ó, a Maria de Luz Medeiros está perguntando aqui sobre o Diogo, de qual sobrenome? A gente está falando aqui, Maria, do Diogo de Santana, que foi um advogado, trabalhou nos governos Lula e Dilma, e que é o personagem do novo livro do Camilo. Coloca de novo a capa aqui para quem está chegando agora, Gui, por favor, a capa do livro do Camilo. E aí o Camilo fez esse livro para contar justamente às pessoas que não conheciam quem que era o Diogo. Gui? Acho que ele não ouviu. A capa do livro. Olha aí, exatamente. Camilo Vanucci, A Alegria é uma Responsabilidade Política. É esse o livro que a gente está falando, e a pessoa quem a gente está falando é esse rapaz, o Diogo de Santana, que infelizmente 2 anos atrás nos deixou precocemente, né? Precocemente. Deixa eu ler aqui um pouquinho do prefácio que Sinara, foi. Oi. Deixa eu falar uma coisa só. Essa frase do título é dele. É uma frase que várias pessoas me contavam, assim, dessa frase que ele dizia. Ele era um cara que super do samba, adorava samba e pagode. Não é aquela samba... Os pagodes, você sabe aqueles pagodes dos anos 90, os mais cafonas, todos. Samba, os melhores, sambas mais elitizados, assim, né, dos estudantes e tal, e samba dos mais populares possíveis. Adorava tudo, eu gostava, ficava até 5, 6 da manhã, não tinha essa coisa de ir embora. Puxou o pai, né, apesar de não tê-lo conhecido. Fechava um bar, ia para o outro bar, fechava o outro, ia até não ter mais bar aberto. E ele, quando no final, né, assim, nos últimos anos, ele estava criando uma roda de samba, que chamava Samba do Encontro. Ele estava criando com sambistas, com amigos da época da faculdade, enfim, repertório, ficava trocando WhatsApp, criou uma playlist no Spotify para botar as músicas que iam ter que ter na roda de samba, na roda do encontro. E ele falava isso, assim, ó, você... fazer o samba é uma responsabilidade, é uma prioridade sua. Não pode, sabe assim, como se ele colocava aquilo no mesmo patamar de trabalhar ou de fazer a militância política. A sua responsabilidade é fazer o samba. A sua responsabilidade é fazer o futebol. Ele jogava futebol também. Então, essas coisas muito... Tem essa militância toda, mas sempre foi esse cara extremamente acessível do futebol, do samba, cerveja, essa coisa toda. Então, eu escolhi essa frase para o título, né? Eu tinha essa frase e uma outra frase também que alguns dos meus entrevistados reproduziram para mim e comentavam com emoção, que ele falava que cada dia que passa é um dia a menos para a gente melhorar a vida do povo. Oh, então, tinha pressa, né? Ele tinha pressa, ele tinha uma coisa... que também é uma mensagem até subliminar, né? Se ele soubesse que ele fosse, aos 41 anos, encerrar a militância dele, a trajetória dele, mas era isso, ó, a gente está aqui para resolver, para melhorar a vida das pessoas, então precisamos dar resultado, precisamos trazer respostas. Olha só, eu quero ler aqui um pedaço do prefácio que ninguém menos que Luiz Inácio Lula da Silva escreveu para o livro sobre o Diogo de Santana, tá? O Brasil precisa de mais gente como Diogo de Santana, precisa daquele sorriso que raramente se fechava, daquela disposição para o diálogo que ele trazia o tempo todo, daqueles ouvidos e daquele coração que estavam sempre abertos para escutar e compreender o sofrimento e a luta das pessoas mais vulneráveis de nossa sociedade. Diogo trabalhava por pessoas que sofrem não apenas com a negação de seus direitos mais básicos, mas também com o preconceito e o nariz torcido daqueles que tiveram todas as oportunidades na vida e acham que a miséria é uma opção de vida. O que eu acho que mais me chamou a atenção do Diogo, Camilo, é que ele era uma pessoa com profunda consciência de classe, né? Veio da pobreza e considerava ter uma dívida, né, com as pessoas que
que eram da mesma classe que ele, você não acha? Eu acho, não, eu acho não, eu tenho certeza disso, né? E tem uma consciência de classe, inclusive nisso, assim, no tato, na lida, né? Eu acabei de falar essa coisa do samba, por exemplo, ele chegava na faculdade, quando ele estava estudando na USP, né? Irritava ele essa coisa nariz empinado do cara que não ouvia uma música, digamos, que poderia, o intelectual considerava uma música menor, sabe, de má qualidade, popular no sentido de uma música sem qualidade que enfim. Tem um relato quando ele estava na USP ainda, quando ele fez parte do Diretório Central dos Estudantes, movimento estudantil, deles estarem fazendo manifestação, greve, atrapalhando o trânsito, sabe aquela coisa quando está carro de som na avenida atrapalhando o trânsito, e ele pegar o microfone e ser o primeiro cara ali que ele se dirige às pessoas falando, olha, você que está no ônibus aí parado, dona de casa que está tentando chegar no trabalho, a gente está aqui atrapalhando a vida de vocês, eu queria pedir desculpas, mas queria dizer por que a gente está fazendo isso e por que isso é importante, né? As pessoas todas chegam lá e na visão dele, como se não tivessem muito preocupadas de que estavam atrapalhando a vida daquela pessoa que acordou 5 horas da manhã, que está 1h30 pendurada no transporte público, né? E ele chegava, se dirigia a essas pessoas quando ia falar. Então é uma coisa que marcou também a trajetória dele né, o Lula mesmo ficou muito comovido com algumas histórias que ele colocou ali com o Diogo participando, de colocar no Palácio do Planalto pela primeira vez as pessoas vítimas de hanseníase, as mulheres escapeladas que tinham se acidentado. Foi uma trajetória, assim, alguns episódios ali que nunca tinham sido recebidos, os catadores também, nunca tinham sido recebidos no Planalto, no Palácio, e o Diogo articulou ali para que essas pessoas fossem ao Palácio e fossem recebidas pelo presidente da República no Palácio. Né? Demais. Demais. Olha só, eu queria mudar aqui um pouquinho de assunto. Você também é autor, né, do livro sobre a Vala de Perus. A Vala de Perus, né? E você é sobrinho de morto pela ditadura militar, né? O Alexandre era teu tio? Teu primo. Primo do meu pai. Primo de Alexandre Vanucci Leme, que foi morto pela ditadura, tá? Como é que você viu essa semana as revelações sobre o Bolsonaro querendo jogar a gente? Por pouco, né? Por pouco não jogou a gente numa ditadura de novo, Camilo? Como é que você viu isso? A gente a gente saiu de 4 anos de um governo autoritário que poderia ser pior do que foi, o que é uma coisa meio inacreditável da gente pensar que poderia ser pior. Mas é isso, a truculência de um genocida que, desde que era deputado federal, reproduzia à torto e à direito palavras, expressões, né? Um dos caras que mais articulou e estimulou a ideia de que bandido bom é bandido morto, essa coisa toda já, uma herança dos anos 70, mas que ficou para o Bolsonaro muito forte. Em relação à Vala de Perus, por exemplo, que é um tema do meu livro, um dos temas meus, né? Coloca a capa do livro dele, da Vala dos Perus, por favor, que eu peguei também a capa do livro. Então, mas só para fazer essa comparação, que você está falando, a gente está falando de desaparecimento, de desaparecidos políticos. Bolsonaro colocou no gabinete dele adesivo falando: quem procura osso é cachorro. Foi uma das frases célebres do Bolsonaro quando era deputado federal. Quem procura osso é cachorro. Em relação a cartaz na frente do gabinete. Isso, então. Uma resposta dele para as pessoas que procuravam as ossadas dos seus mortos, seus familiares que desapareceram, foram torturados, foram mortos, foram executados no Araguaia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Casa da Morte, né? Em todos os locais aí os centros de tortura e de eliminação de dissidentes. Uhum. Mas como é que você viu os militares, né,
porque a postura dos militares dizem assim, né? O que que diz a delação do Mauro Cid? Que o ministro da Marinha queria e o do Exército e da Aeronáutica não quiseram e por isso o golpe não aconteceu, né? Mas pelo visto o ministro do Exército e o da Aeronáutica, os ministros do Exército e da Aeronáutica, na verdade ficaram calados, né? Não é que eles foram contra, eles ficaram calados, né? É chocante a gente perceber que existem ainda militares a favor da ditadura tantos anos depois que isso passou, hein, Camilo? É angustiante saber porque o exército, né? O exército é o exército. A gente pode se livrar do Bolsonaro, mas é difícil a gente se livrar do exército. A gente não vai se livrar, a gente tem que mudar a consciência. É um trabalho de educação de direitos humanos, de educação em memória, verdade e justiça, que nem começou direito, assim, tem que se aprofundar muito. Mas o que me assusta, mas também não é surpresa, para ser bem sincero com você, essa ideia de que, puxa, a gente está falando, né, os mortos da Vala de Perus, para dar um exemplo, eles foram mortos em 71, 72, 73. Já foram mais de 50 anos. E mais de 50 anos depois, a gente ainda precisa fazer um trabalho de esclarecimento, de educação, de contar essas histórias, de mostrar que, olha, direitos humanos não é isso, é isso. Olha, a ditadura não foi boa, não foi dita branda, a ditadura não foi ruim ou perversa só para quem era terrorista, entre aspas, né? Foram 8 mil indígenas mortos, contando só 10 etnias, o país tem mais de 30. Foram 2 mil mortos quase só de trabalhadores rurais na região do Araguaia. Não eram militantes políticos, eles eram as pessoas que estavam lá na região que foram mortas. É uma história tão cruel, é tão absurdo a gente pensar que isso ainda é defendido e que uma instituição como o nosso Exército, ainda em 2023, pode defender que isso volte, que isso eu me bateu com uma coisa, uma sensação de profundo indignação, revolta, e ao mesmo tempo também, eu vou te confessar, uma sensação de ufa, sabe aquele ufa que assim... Alívio. Cara, foi por pouco aí, nessa reta final de governo. Isso. Se o Trump tivesse na presidência dos Estados Unidos, a gente estaria na ditadura hoje? Essa é a verdade, não é, Camilo? Porque não teve apoio dos Estados Unidos. Dessa vez não teve. Se a gente for pensar com análise histórica, né, tem uma coisa, uma diferença, que é assim, em 64, toda aquela ideia de ameaça comunista, aquela coisa toda, pegou muito mais, já era uma coisa de Guerra Fria, um monte de coisa acontecendo, que teve um apoio popular maior do que teria hoje. E um apoio da imprensa. A imprensa em 64 apoiou o golpe. Ela demorou um tempo. Não sei se eu confio tanto na imprensa assim. Como é que é? Eu não sei se eu confio tanto na imprensa assim, não, viu? Eu não sei, não, Camilo. Aí é difícil a gente pensar, mas ali era uma coisa, né? Eles comemoraram o golpe como se fosse a volta da democracia, porque o João Goulart era o presidente que estava acabando com a democracia. Essa era uma narrativa que estava percorrendo ali aquele momento todo. E no governo Bolsonaro não estava acontecendo isso. O último ano do governo Bolsonaro não tinha Nossa, mas o que estão fazendo com o Lula, o Estadão faz com o Lula, é tão antidemocrático, cara, é tão desonesto. Aquilo não é jornalismo, né? Vamos ser francos. O editorial do Estadão, até eu publiquei um texto da Renata Miele no meu site sobre isso, né? O editorial do Estadão falando do discurso do Lula é de uma desonestidade intelectual ímpar. Eles agem como se não fosse o Lula que tivesse feito o discurso em cima em Itamaraty, cara. O tempo todo. O tempo todo eles boicotam o que o Lula tem feito de grandioso, né? De enorme, na verdade. O discurso foi excelente.
E defenderam o Bolsonaro outro dia em editorial. O STF está sendo injusto com o Bolsonaro. Eu acho isso assim. Para mim, isso é flerte com o autoritarismo, tá? Para mim, isso é flertar com o autoritarismo. Olha só, tem um assunto. Ou seja, a luta continua. A luta continua. Eu falei para o Camilo que eu queria comentar com ele um assunto divertido, gente. Um assunto divertido que é uma certa obsessão que o nosso presidente tem com as jabuticabas, tá? Com as jabuticabas. Então, o que aconteceu? Eu vou contar a história para vocês da jabuticaba. Vocês viram que agora, no 7 de setembro, ele saiu de faixa, né? Muito engraçada a cena. Ele saiu de faixa e foi lá chupar jabuticaba no pé. Coloca o vídeo aí, Gui, para a gente ver, tá? Rever, né? Para a gente rever o Lula. Olha aí, ó. Olha que maravilha. Falaram que a faixa tá meio apertadinha nele, né? Ó, quem planta, colhe. Esse pé de jabuticaba aqui eu plantei no meu mandato de 2007 a 2010. E precisei vir aqui para comer a minha jabuticaba. E aí, gente, eu fui, no dia que eu fiz o programa sobre a jabuticaba, Camilo, eu saí procurando e achei um monte de coisa do Lula, né? É uma metáfora muito antiga que o Lula faz com a jabuticaba, tá? E ele comentou com o Marcos Uchoa no Conversa com o Presidente recentemente, ele comentou também. Coloca o vídeo do show aí, Gui, por favor. Olha aí. Eu sempre uso o exemplo do pé de jabuticaba. Você tem que regar, tem que colocar fertilizante e quando passar um certo tempo, você vai colher a jabuticaba. A agência Fitch também melhorou o rating do Brasil, quer dizer, são coisas lá de fora, julgando o que está acontecendo aqui, né? Mostra que mesmo esse olhar, ainda que o senhor seja mais otimista do que eles, mas esse olhar lá de fora também é importante para investidores, etc. Isso vai acontecer. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Né? Então, assim, essa história da jabuticaba, e aí aparece, tá? Tem um trechinho que eu peguei de uma reportagem, do livro do Camilo sobre a Marisa, tá? Do livro do Camilo sobre a Marisa. Coloca aí, ó. O pé de pitaia vingou e Marisa chegou a comer algumas vezes a fruta colhida no palácio. Teve melhor sorte do que o pé de pitomba, que Marisa mandou plantar e nunca deu fruto nenhum. Com tanta fruta à disposição, ninguém chegou a sentir falta. Só de jabuticaba havia 62 pés no Alvorada, caju, manga, laranja, murici, pequi, seriguela e tamarindo. Só que, gente, ó, há muito tempo atrás, durante o primeiro governo do Lula, o Lula já falava de jabuticaba, viu? Ele comparou o Conselhão, bota esse trecho aí, Gui, olha só, Lula comparou o Conselhão que ele criou, tá, a uma jabuticabeira e pediu que haja paciência e dedicação para que os trabalhos deem frutos. Ele contou que plantou uma jabuticabeira e que 15 anos depois ela ainda não dá frutos. Já sua mulher, Marisa Letícia, teve mais sucesso. Fiquei, como muitos ficam, todo santo dia resmungando e dizendo que era impossível. Como ela acreditou mais do que eu, cuidou mais do que eu, o pé de jabuticaba no apartamento. Olha só, que antes do Alvorada eles plantaram um pé de jabuticaba no apartamento. Dá frutos 4 ou 5 vezes por ano, coisa que esse conselho pode fazer se quiser. Ô, Camilo, de onde é que vem essa obsessão dele por jabuticaba, menino? Não faço a menor ideia. Mas eu sei que tem uma coisa da jabuticaba que o pessoal usa muito como metáfora, porque a jabuticaba é brasileira, né? Ela é original do Brasil. Tem outros países da América do Sul, mas ela é brasileira, né? Então, acho que deve ser um lado dele meio... quer mostrar que é uma coisa brasileira que dá certo. Então, é uma metáfora para várias políticas do governo dele mesmo, né? Que ele fala assim, a gente fez um monte de coisa aqui que deu certo. A gente vai exportar como exportou jabuticaba. Jabuticaba dá certo na Argentina, no Uruguai, não sei o quê, mas só tinha no Brasil. Então, eu acho que deve ser uma fixação meio patriótica, assim, no caso do Lula. Eu acho que a origem
a origem é esse pezinho de jabuticaba do apartamento, sabe? Que a Marisa plantou, ele não acreditou e acabou que o pé vingou, né? Então, para ele, na cabeça dele, ficou uma história assim, não desacredite, porque se você plantar, um dia você colhe, eu acho que é por aí. Pode ser. E você sabe que a mãe do Lula, né? A mãe dele tinha uma frase muito famosa que ele falava para o Lula, que é tem que teimar. Tá vendo? Ficou um bordão, né? E o Lula repete isso sempre, que a dona Lindu ensinou para ele que tem que teimar. E a jabuticaba é a mesma coisa, você vê que é a mesma se insere ali na mesma história, né? No mesmo argumento, que é, rega, planta, cuida, que dá uma teimada, persevera, que vai dar certo, né? Eu, inclusive, vou fazer um vídeo aqui em casa, quando o meu pé de cambucá, que eu plantei há 10 anos, finalmente der frutos, vou marcar o presidente Lula lá, porque ano retrasado, Camilo, o pé de cambucá deu um cambucá. Ano passado deu 2 cambucás. E esse ano está cheio. A árvore está cheia. Não, e jabuticaba é um fruto que ele é abundante, né? Porque a gente não tem outros frutos assim, ou muitos outros frutos, pelo menos, não conheço, que cobrem o tronco, os galhos. O cambucá é primo da jabuticaba. É a Então, mesma coisa, cresce no pau, né? Como o pessoal fala. Cresce no pau e vai tomando conta de tudo ali. Não é que tem um trechinho, um pedacinho da árvore que dá o fruto. Ela fica coberta de frutos, né? Então também tem uma coisa de abundância que é bonita. Mas eu achei legal que você mostrou um trecho ali do livro e você poupou a história da pitaia, porque a história da pitaia é mais... Conta. É mais delicada a história da pitaia. Porque a história da pitaia, a Marisa trouxe da China escondido. Que ela trouxe... Pode, né? Não pode trazer. Ela pediu para embaixadora, sei lá o que, ela estava em viagem na China, pediu para trazer para as autoridades, não deixaram, ela escondeu na mala. Eu vou levar essa pitaia lá para o Palácio da Alvorada. Adorou a pitaia, plantou e deu certo. A pitaia não pegou porque ela não tinha, né? O Palácio não tinha tanta coisa assim. Ela investiu ali a Deusuíta, que é a responsável pelos jardins, pelo pomar, pelas coisas do Alvorada, ficou best friend. Ela e a dona Marisa ali, elas foram plantando um monte de coisa, um monte de flor. Foi nessa hora que deu a história polêmica da estrela, né? Você até conta no livro. Coloca a capa do livro da Marisa, que a gente não botou ainda. Olha aí, a capa do livro da Marisa. Na época que o Camilo lançou, eu entrevistei aqui. Marisa Letícia Lula da Silva, Camilo Vanuc, saiu pela Alameda dos nossos amigos aí, Joana e Haroldo. Sim, aí teve a história polêmica da estrela nos jardins do Palácio, que a imprensa denunciou e tal, e na verdade foi a Deusuíta que fez a estrela como se fosse para agradar a dona Marisa, né, Camilo? Para agradar a dona Marisa, aproveitou uma viagem dela de alguns dias ali para o Oriente Médio. Ela foi com o Lula, ficou uma semana fora, quando ela voltou estava feita. E daí ela ficou achando que ia dar problema, mas ficou com dó, né? De falar, será que eu mando tirar? Não vou deixar. Consultou o patrimônio e pode, na parte de trás do palácio, pode mexer no jardim, não é patrimônio, não pode mexer só na parte da frente. Sim. Quando você chega no Palácio da Alvorada, que você vê aquela, né, a volumetria do palácio, aquele gramadão onde ficam as emas e tal, ali não pode plantar, não fazer nada, mas na parte dos fundos pode. Tanto que fizeram campo de futebol, que não tinha, churrasqueira na piscina, que não tinha, ali podia fazer coisas. Mas daí manteve, claro, né? Forma de estrela imperdoável. E não era só a estrela, fizeram uma estrela, fizeram uma lua e fizeram um mapa do Brasil, tudo em forma de jardim com flores em formas dessas coisas. Imagina que a imprensa ia falar que tinha um mapa do Brasil e uma lua. Só fotografaram e só publicaram a estrela, dizendo que era a estrela do PT. Mas daí eles tiraram. Daí acabou o assunto e
Olha só, a Maria de Lourdes Medeiros está falando aqui. Diz a lenda que quem planta uma jabuticabeira nunca faltará din-din e prosperidade. Olha aí, ainda tem essa, tá vendo, Camilo? Ô, Camilo, também tem saído... Estou precisando. Acho que eu vou ver se eu consigo plantar. Se deu certo no apartamento, pode dar no meu apartamento também. Minha mãe plantou e deu. A minha mãe é uma dessas resilientes. Eu estou na secretaria ainda. Você sabe que eu sou secretário agora. Não, eu vou te perguntar isso daqui a pouco, mas eu quero perguntar mais uma coisa para você antes. Eu quero perguntar para você o seguinte: também tem saído, né, nos últimos dias, mais recentemente, hoje saiu uma decisão aí do CNJ investigando o Moro, e assim, uma das maiores vítimas dos abusos da Lava Jato foi a Marisa, né, Camilo? Foi uma vítima fatal, digamos assim. Uhum. Ela teve Quer que eu fale um pouco sobre isso? É isso? Eu perguntei para alguns médicos na época, para os médicos que atenderam Marisa, e sobre essa história, né? Que perguntei para uns 3 ou 4 médicos, neurologistas e tal, o quanto poderia ter influenciado essa perseguição. E a Marisa tinha o tal do aneurisma cerebral. Estava controlado, não tinha crescido, ela podia ter feito uma cirurgia, mas a opção era não fazer a cirurgia enquanto ele não crescesse. Mas ela precisava cuidar um pouquinho melhor da saúde dela do que ela estava conseguindo cuidar no último ano de vida, por conta da Lava Jato, né, sobretudo. Ela não deveria fumar o que ela estava fumando muito. Ela não deveria beber nada, embora houve boatos de que ela estava alcoolizada, alcoólica. Não estava, mas estava bebendo... Mais do que deveria. Uma dose por dia, digamos, mas estava bebendo com frequência. Inclusive virou ali uma das formas que, né, no final do dia, com os filhos, com o marido, de avaliar, puta, tá piorando, que eles vão aprontar agora, qual foi a dessa vez e tal. Então criava esse clima meio, né, esse clima de deprimido, né, esse clima de depressão, para onde que nós vamos agora, né, aquela sinuca ali de bico, o que a gente faz, o que dá para fazer, com os advogados tentando aqui, tentando ali, né, Europa, um monte de gente tentando resolver essa história. E ela, no final, ela estava muito perturbada, assim, com essa perseguição toda, né? E você lembra quando que morreu o Teori? Sim. Para ela, aquilo foi morte matada e... Mataram o Teori. A pior história para mim, eu sempre falo... Assim, mataram o Teori, vão matar o meu marido. Ela falava esse tipo de coisa. E ela ouvia helicóptero sobrevoando o Instituto Lula ou a casa do apartamento deles e falar assim, o helicóptero que está perseguindo a gente. E teve todo aquele período ali, uma coisa horrível, né, que os relatos que eu tive ali no prédio que eles moravam e da família também, de que havia pessoas, né, que passavam religiosamente 5 horas da manhã na frente do prédio para gritar: Lula ladrão, você vai ser preso. Aquela coisa, daí para baixo, mas ela acordava todos os dias, 5 horas da manhã, 4h30, 5 da manhã, com esses gritos na rua, né? Um carro passava na rua, parava um pouquinho, dava 2, 3 berros, 4 berros e ia embora diariamente. Então é que foi criando essa situação, essa conjuntura. E a história do telefonema, Camilo, que foi uma das coisas mais graves que a Lava Jato fez, gravar um telefonema da dona Marisa para o filho e divulgar. Aquilo aí foi revoltante demais. Gravar todos, né, os telefonemas e divulgar coisa que não tinha nada a ver com o conteúdo, com a pessoa gravada. Grampearam e gravaram todas as conversas no escritório de advocacia da defesa do Lula. Um negócio absolutamente ilegal. E você está falando que ela manda enfiar as panelas naquele lugar, né? Exato. Depois de um dia ali de panelaço.
É isso, e daí fica uma coisa assim, ó, a Dona Marisa fala palavrão, ó, a Dona Marisa está irritada com as pessoas que estão, enfim, manifestando o seu direito cívico de se manifestar contra o Lula, contra a Dilma, no caso, né? Porque demonizaram a Marisa. Demonizaram a Marisa também. Não foi só o Lula, não. Aquela história que ela vendia Avon e não sei o quê. Tantas mentiras. Quantas fake news foram contadas sobre a Marisa a partir da Lava Jato, né? E culminou em fake news do tipo: Marisa não morreu, foi tudo falso. Marisa está na Itália esperando. Eles juntam que ela tinha feito o passaporte italiano alguns anos antes, dizendo que ela fez o passaporte italiano já sabendo que ela ia ser perseguida, que ela ia fingir a morte dela e fugir para a Itália. Uma coisa asqueroso. Né? Isso só piora, né? Só piora, porque imagina se a família, né, morreu, ela morreu a partir de toda essa perseguição. Teve a morte do Arthur, o neto. Daí ainda começa a divulgar essas coisas, essas fake news, né, essas desinformações, como se não bastasse, se não respeita a morte daquela uma prisão que a gente depois, com a Vaza Jato e tudo que aconteceu depois disso, foi se formando não vou dizer consenso, porque eu estaria sendo muito otimista, mas que a ideia de que a gente falava que era uma coisa ilegítima, ilegal, construída, forjada, essa percepção foi ampliada a ponto do STF explicar, votar, né, aprovar essa tese ali, ratificar essa tese, mas você não respeita, né? Não respeita nada, não respeita a morte, não respeita a morte da Marisa, do neto, essa coisa toda, e ainda fica inventando isso para espizinhar mais, né? Ver as pessoas sofrendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. É uma crise de caráter, né? Que a Lava Jato contribuiu. Olha só, gente, a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista. O Camilo, hoje, é secretário de Cultura de Diadema. Eu queria perguntar para ele como é que está aí estar do outro lado do balcão, né? O famoso estar do outro lado do balcão. O que é que você está achando aí, Camilo? Secretário de Cultura, né? Uma loucura. Uma loucura. Coisa pra caramba, muitas horas de, né? Saí de casa hoje, 6h30 da manhã, eu moro em São Paulo, não moro em Diadema, dá uns 40 minutos para chegar aqui, de carro, de ônibus 1 hora, e ontem não, quando que foi? Terça-feira eu fiquei 14 horas aqui na secretaria, hoje também estou aqui há 14 horas, então Sim. Tem sido essa rotina, mas é muita coisa aqui, é uma cidade que tem uma efervescência cultural impressionante, então tem 9 centros culturais em atividade, uma cidade pequena em quilômetros, com uma densidade altíssima, é a primeira ou segunda cidade mais densa do Brasil, uma coisa que a Wikipedia dá direitinho isso aqui, uma densidade de população por metro quadrado impressionante, e tem uma vida cultural enorme, e o roteiro, então assim, esse mês de setembro a gente está tendo mostra de artes, com todas as linguagens artísticas representadas. Daqui a 4 semanas inaugura a FLID, que é a Feira do Livro de Diadema. Novembro tem um mês inteiro aqui de um festival chamado Kizomba. O secretário autografa também? O secretário ele não vai fazer lançamento de livro, nem participar da FLID por uma questão de quê? Qual é a palavra para dizer isso? Eu não posso envolver minha pessoa física, interesses individuais com os interesses coletivos, mas ele está, como ele é um cara do livro, né, Sinara, ele é muito apaixonado pelo povo, então ele está muito envolvido aqui com a produção de tudo, né? Vamos, fazendo um spoiler breve aqui, vamos homenagear Lígia Fagundes Telles na edição deste ano da FLID. Que legal! E abrir com uma conferência da Jamila Ribeiro. Demais! Muito tem bom. Tem uma programação ali aqui de 3 dias, daí em novembro já tem a Kizomba, que é
mês da consciência negra também com atividades. Aqui não para e muita coisa acontecendo e coisas importantíssimas para a produção local. Né? Semana a gente está, como muitas cidades do Brasil, colocando no ar Lei Paulo Gustavo, audiovisual, editais, um monte de coisa rolando. Mandando para a Câmara agora para oficializar o novo Plano Municipal de Cultura, porque é um plano que ele tem que com periodicidade ele tem que ser renovado, 10 em 10 anos tem um novo plano, com 2 em 2 anos tem que ser... Eu também ajudei a fechar aqui a redação final, que são um plano, né, municipal de cultura, são as nossas prioridades ali em curto prazo, médio prazo, longo prazo, onde vamos canalizar os investimentos. Então, é muita coisa de política pública, de edital, de fomento. Está animado, né? Está gostando. Aqui a gente tem, pela prefeitura, né, gratuitamente, são aproximadamente 315 oficinas culturais que atendem 4.500 alunos, que têm aulas, né, semanalmente, 2 vezes por semana, de diversas linguagens, na música, nas artes cênicas, grafite, dança. É muito aluno, são muitas oficinas, são muitos centros culturais, a gente fica... E eu estou aprendendo agora, né? Acabei de chegar, estou aqui desde agosto só, não deu 2 meses ainda, mas fascinado pela cidade, pela pujança cultural. Ótimo. Olha só, gente, o Camilo está aqui porque ele está lançando o livro dele sobre Diogo de Santana, mas ele, como todos os convidados que vêm aqui, também trouxe as famosas dicas culturais do programão. A primeira dica do Camilo é o livro novo do Bruno Paes Manso, que também está precisando vir aqui, voltar aqui no programão. Olha só, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. Bruno Paes Manso, saiu pela Todavia. Muito curioso o título, porque você sabe, Camilo, uma vez eu encontrei o Garotinho, o Antony Garotinho, que é um cara polêmico, mas é muito inteligente, né? Muito inteligente. Muitos anos atrás, eu encontrei ele uma vez no aeroporto de Brasília, e ele falou assim, a gente está perdendo a guerra, ele ainda era meio de esquerda na época, né? A gente está perdendo a guerra nas periferias, porque nas periferias o jovem está entre a cruz e a espada, né? É mais ou menos isso que ele fala aí, A Fé e o Fuzil, né? Por que você indicou esse livro para a galera aqui, Camilo? Sinara, ele foi lançado ontem em São Paulo, ele é extremamente recente, estamos em cima da pinta. O Bruno Paes Manso é um baita pesquisador e um excelente escritor de reportagem, né? Um repórter investigativo fantástico. As 2 obras anteriores dele que eu já li, eu peguei ontem o livro, já comecei a ler, já não quero mais desgrudar, mas não terminei, só comecei, para ser sincero, porque minha vida está muito louca também por aqui agora, mas o livro anterior, ele tem um livro sobre o PCC, a história do PCC, Primeiro Comando da Capital, a facção criminosa, que é fantástico, e o A República das Milícias, que é o livro anterior, ele muito conta bom. A história das milícias como ninguém contou e ganhou o prêmio Jabuti de não ficção em 2021. E virou um podcast excelente também, com o mesmo nome, República das Milícias. E é fascinante a capacidade que o Bruno Paes Manso tem de entrevistar essas pessoas, entrevistar membros do PCC, entrevistar membros da milícia, milicianos, e acessar bastidores, acessar as razões, né, as motivações dessas pessoas para entrar nessa vida, na vida do crime, na vida do Estado paralelo. E eu já tenho certeza que esse livro, quando você me perguntou ontem, eu já falei, vamos de Fé e Fuzil, porque ele está aqui trepidando na minha mesa para ser lido de cabo a rabo. Muito bom. E a outra dica do Camilo é um podcast chamado Collor sobre Collor, que é o pessoal da Rádio Novelo, que fez aquele ótimo podcast sobre o crime lá de Búzios, né, da Ângela Diniz, que está até virando filme, né, agora. Collor versus Collor, porque é o Pedro e o Fernando. Collor versus Collor tá na Globoplay, né? É um podcast, na verdade.
É um podcast produzido pela Globoplay, né? Mas a gente ouve nos tocadores, né? No Spotify, etc. Mas, Sinara, eu ia te falar, né? Que é maravilhoso, porque eu era moleque, adolescente, em 92, que não teve impeachment do Collor. Uhum. E deixei essa história para trás, né? Ficou no passado ali, não voltei mais nessa história. E esse podcast, ele reconstrói tudo, desde a eleição do Collor, quem que era o caçador de marajás, como é que a campanha foi feita. E, embora seja da Globoplay, tá super contado ali que teve o episódio do debate que foi manipulado pela Globo, como é que a Globo participou dessa construção da candidatura, porque é muito, né? Todo mundo lembra, mas a Globo foi cúmplice na eleição dele, que é verdade. Mas também em 92 a Globo ajudou também no impeachment, ela teve até de forma subliminar, né? Todo um monte de gente lembra, como eu lembro também, que era Anos Rebeldes estava passando. Não sei se você lembra de 92, com Anos Rebeldes, passando uma minissérie, Caras Pintadas voltaram a tocar Alegria, Alegria do Caetano nas ruas por conta da... Então teve também uma coisa ali da rebeldia do movimento estudantil, da retomada. Mas eu queria dizer que assim, essa apuração é muito boa, recupera áudios que eram inéditos do Pedro Collor, com longas entrevistas que ele conta do processo de por que ele denunciou o irmão, como é que eram as rixas da família, das empresas lá do Arnon, de comunicação, em Alagoas. Muito bom, fiquei curiosa. Muito. Eu gostei tanto do podcast que eu cometi a imprudência de maratonar antes da série terminar. E daí eu falei, não acredito que eu vou ter que esperar a semana que vem para é um saco isso. Para ouvir o último episódio. E daí, nesta semana, na terça-feira, foi publicado o último episódio. Então, agora eu estou dando a dica, porque você já tem, acho que são 8, se eu não me engano, mas você tem todos os episódios disponíveis já para ouvir, maratonando, sem passar raiva, nem passar vontade, como eu fiquei, tendo que esperar mais uma semana para terminar a série. Nossa, eu fiz a mesma besteira com a série que está passando, Only Murders in the Building. E agora eu estou sofrendo na terceira temporada, porque é um episódio por semana, toda terça. Nunca tinha feito isso. Eu sempre vi a série completa depois, né? Depois. Exatamente. Quando eu fiz o meu também era episódios semanais. Mas, eu prefiro assistir quando tiverem todos disponíveis, porque se eu quiser emendar mais um, pelo menos eu não fico tendo que esperar. Adorei. Olha só, gente, então o Camilo veio lançar aqui com a gente o livro dele. Coloca de novo a capa do livro, por favor, Gui. E também o card de lançamento, do lançamento que vai ser em Brasília essa semana. Olha isso, ó. Lançamento, a Autonomia Literária e Fundação Perseu Abramo convidam para o lançamento do livro de Camilo Vanucchi. A alegria é uma responsabilidade política, a ginga, a audácia e a urgência de Diogo de Santana. Vai ser no dia 26 de setembro, às 18h30, na livraria Circulares, na 103 Norte, tá? 103 Norte vai ser aqui em Brasília. Camilo, sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigada por ter vindo aqui nessa noite de sexta, após 14 horas de trabalho. Sextou. Prazer é sempre meu, Sinara. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Terça-feira estarei aí. Você está morando em Brasília ainda, né, Sinara? Eu estou. O problema é que agora eu sou vigia noturno, meu trabalho só termina às 10 da noite. Entendi. Não, mas eu ia falar assim... Vou fazer força para ir. Estarei aí na tua terra, então, na terça-feira. Tá bom, querido. Lugar, Circulares da 103 Norte é um café também, chama Quanto Café. E tem a livraria dentro do café, junto com o café. Asa Norte. Então vai demorar, vai ser até mais tarde, eu dou um pulo lá, então, tá bom? Bom. Obrigado. Obrigada, querido. Boa noite para você. Tchau. Tchau, tchau.